mente seja iluminada por Teu Santo Espírito. Nos ajude a compreender a Tua palavra, Pai, para que possa ter efeito sobre nossas vidas. Também peço uma bênção para o pregador, querido Pai, que o Senhor também o capacite com o poder do Teu Santo Espírito, que ele seja iluminado para falar aquilo que o Senhor deseja que a gente ouça. E também peço por essa classe bíblica, Pai, que possa crescer, outras pessoas possam ser alcançadas, conhecer a Tua verdade a fundo, que dúvidas possam ser esclarecidas, Teu caminho tornado mais claro. E a gente pede em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Beleza. Amigos, é bom mesmo estarmos juntos mais uma vez aqui, embora à distância e tudo, mas com o privilégio de podermos estarmos juntos aí. Então, isso é muito bom mesmo. Beleza. Eu vou iniciar a transmissão pelo YouTube. Deixa eu ver se a gente vai fazer aqui, ó. A gente consegue fazer a transmissão. Vamos começar. Opa. Deixa eu ver. Vocês conseguem ver minha tela? Só voltar para o... Conseguimos. Calendário do ano 31 depois de Cristo. Mas como que vocês veem? Deixa eu ver. Eu não estou vendo ela. Nós estamos vendo, na realidade, acredito que não é a tela da apresentação, que estamos Ah, vendo no PowerPoint. tá. Então, deixa eu ver. Como é que eu faço? Eu tenho que jogar isso aqui para Eu outra vou tela. tirar o teu... Eu acho que você deve ter... A hora que você escolheu qual, eu acabei de interromper. Nós não vemos mais tua tela. Ah, tá. Perfeito. Você colocou a apresentação para apresentar também ou não? Coloquei. Não coloquei. Estarmos juntos, nosso Deus, louvando o seu nome. Como é bom estarmos diante dele. Como é bom podermos contar com a presença do Pai conosco a cada dia. E você que está aqui conosco na classe bíblica, Escavando a Verdade, estamos continuando a sequência agora. Na sequência, estamos fazendo um estudo sobre o santuário, e a cada passo que damos no santuário, nós avançamos em aí mais um estudo. Estamos agora abrindo algumas sequências de estudo da parte profética, entrando já dentro do terceiro compartimento, que é o Santíssimo, onde nós vamos estudar sobre a palavra de Deus. Estamos aí iniciando o estudo agora, o primeiro estudo de Apocalipse que vamos fazer, conhecendo um pouquinho da identidade do remanescente. Acabamos de estudar sobre ele. Estamos aprendendo um pouquinho sobre a identidade do remanescente, justamente agora em relação às mensagens de Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 12, que são as chamadas três mensagens angélicas. E hoje nós estamos recebendo um amigo querido, que eu conhecia há bastante tempo, em 2017. Tive o privilégio, em janeiro de 2017, conhecê-lo lá no Sul, lá em Gramado, na primeira escola bíblica que eu participei, primeira escola missionária que eu participei, uma escola da Light, coordenada ali pelo professor Edivaldo, pelo Martin, e conheci a Monique e o Bruno. Na época ainda não eram casados, vieram casar um pouco depois, e os reencontrei aqui na Serra do Cipó, em 2019, quando para cá eu vim, para surpresa minha, eu os encontrei aqui, nós convivemos aí, acredito que até o ano 2020, 2021, e aí depois eles seguiram o Rio Grande do Sul, se não me falha a memória. Foi isso, né, Foi Bruno? mesmo. É exatamente isso. E aí o Bruno esteve aqui na Serra mais uma vez, veio dar umas aulas aqui, eu digo, opa, já achei mais alguém para nos ajudar como instrutor na classe bíblica. Fiz um convite assim a queima-roupa, acho que foi na quarta ou quinta-feira, digo, Bruno, nós estamos aí com uma sequência que eu acho que você com certeza pode colaborar. Te agradeço, Bruno, porque prontamente atendeu o convite. Uma vez mais, que o Senhor o use. Tá? O Bruno, Nem. nas horas vagas, é engenheiro. Brincadeira. Esse rapaz tem muitos dons, muitos talentos, tem apoiado aí a causa do Senhor em literalmente muitos estados. Que Deus abençoe, meu amigo. Tá? Amém, amém. Deus seja louvado. É isso aí. Então, eu Seu. também conheci o Dr. Guilherme já faz algum tempo aí, né? Ele já contou toda a história aí e confirma, assina embaixo em tudo, exatamente isso. Então, hoje vamos ver aí um pouquinho, então, sobre essas mensagens angélicas, né?
Ou seja, e a identidade da nossa igreja. Um pouco antes, dando um passo antes, para a gente poder entender ali a questão do texto do Apocalipse, acho que vale mencionar, porque o texto em si do Apocalipse, na verdade, as festas como um todo, né? Por que é importante mencionar um pouco dessas festas, né? Porque desse calendário? Porque as 3 mensagens angélicas, elas cumprem, né, a tipologia de uma dessas festas. Por isso que é importante, elas estão inseridas num contexto, elas estão inseridas num calendário profético, num calendário, como se diz, eles tinham um calendário anual das festas, né? E esse calendário que tem, não sei se vocês conseguem ver, vocês estão vendo aí o compartilhamento, né? Então, esse calendário aqui era o calendário anual, né, das festas judaicas, que começava com a Páscoa, depois vinha para Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Dias da Expiação e, por fim, Tabernáculos, né? Cada uma dessas festas, né, a gente não é o foco aqui hoje estudar elas de forma detalhada, mas cada uma dessas festas, ela teve um cumprimento na história. Então, por exemplo, a Páscoa, ela se cumpre na crucifixão, né? Assim como os Pães Asmos também, né? Os Pães Asmos ali na última Santa Ceia, né? Quando Cristo ele pega um pão asmo na festa dos pães asmos, ele levanta o pão asmo e fala: "Este é o meu corpo". Ou seja, então Cristo ele elucida para nós o que significava aquele simbolismo, aquela festa que os judeus praticavam, né? Até aquele momento, a Páscoa, né? O sacrifício do Cordeiro, né? O sangue do Cordeiro que era derramado, né? Se cumpre então na crucifixão e ali estão todas as referências, né? Dos textos estão aí. Tem também depois vem a festa das primícias logo na sequência, né? Que é o início da festa das colheitas, que se cumpre ali também na ressurreição de Cristo. Se a gente for lá em 1 Coríntios 15, verso 20 a 23, vai falar porque Cristo, né, é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou como sendo a primícia dos que dormem, e ele ressuscita realmente no dia das primícias. Depois vem a festa dos Pentecostes, né, que é a grande festa da colheita, que se cumpre ali na colheita, né, que acontece ali da primeira grande colheita que a igreja teve, né, na história dela, que é ali mais de 3.000 pessoas batizadas naquele dia. Então, assim, foi uma grande festa da colheita espiritual também, né, o derramamento do Espírito Santo. E aí, por fim, a gente chega no outono, né, que é onde a gente vai estudar hoje, que é a festa das trombetas. A festa das trombetas, ela é como se fosse, de forma simbólica, o cumprimento dela são as 3 mensagens angélicas. Por quê? Porque a festa das trombetas era um convite, um chamado, uma preparação ao juízo. 10 dias antes do dia da expiação, acontecia uma preparação para esse dia da expiação. Acontecia, ou seja, as pessoas não podiam se apresentar no dia da expiação sem antes ter feito uma preparação. E esse chamado, esse convite à preparação, acontece na festa das trombetas. O cumprimento disso na história acontece nas 3 mensagens angélicas, né? Ou seja, o dia da expiação, ele antecede o chamado, né? O chamamento ao juízo. E é o que a gente vai estudar hoje. Então, basicamente, as 3 mensagens angélicas, elas são um convite a uma preparação para o julgamento, um convite para estarmos em pé na presença de Deus. Então, Deus está nos convidando a participarmos estarmos em pé perante o juízo e o julgamento dele, né? Ou seja, Deus sabe do nosso despreparo. Ele conhece que somos pecadores, falhos, mas ao mesmo tempo ele está nos convidando a buscarmos a sua justiça, aceitarmos a sua graça, a sua santificação, para estarmos então preparados, aptos, né, pela justiça de Cristo, ao nos apresentar perante o tribunal de Deus, né? Então, esse é um grande convite, né, que Deus nos faz. Então, basicamente isso. E aí, né, se a gente for ver, diz assim, ó: "Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao primeiro do mês, terei descanso solene." Ou seja, como dava numa data fixa do mês, os dias da semana variavam, né? Os dias da semana, com o passar dos anos, cada ano caía num dia da semana diferente, né? Mas era um descanso solene, era um sábado cerimonial, o dia das trombetas. E diz assim, ó: "Tereis descanso solene memorial, com sonido de trombetas." Essas trombetas não eram trombetas de guerra, como, por exemplo, as 7 trombetas do Apocalipse.
mas eram trombetas de chamado ao arrependimento. Era aquela trombeta que anuncia a preparação, que convida as pessoas para um jejum, para uma contrição, para um autoexame, né? É esse tipo de trombeta. E diz assim, ó, nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Então, nesse dia havia um ritual específico para ser feito no santuário, e nesse dia não se deveria trabalhar, ou seja, era um sábado cerimonial, era um descanso solene, né? E aí é a festa das trombetas. E aí é interessante o seguinte, na Bíblia nós temos todas essas festas, mas poucas dessas festas nós temos uma descrição completa do cumprimento dela, das pessoas participando dessa festa no decorrer da história. Então, por exemplo, lá no livro de Neemias, se eu não me engano, é o único parte da Bíblia que eu encontrei que fala de como eles comemoravam a festa das trombetas. E isso, para nós, é muito importante, porque é muito significativo ver o que eles faziam de fato na festa das trombetas, né? Então, lá no livro de Neemias, diz assim, ó, em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Primeiro dia do 7º mês, dia das trombetas, festa das trombetas, né? Fosse o 10º dia do 7º mês, seria o dia da expiação. Então aqui é o dia das trombetas, ou seja, e como que eles fizeram? Como que eles guardaram esse dia? Como que eles cumpriram, né? Como é que foi o proceder nesse dia? E isso é interessante. Olha só o que aconteceu nesse dia. Então eles se reuniram na praça como um só homem, ou seja, todo o povo junto, unido, e aí ele começou a ler o livro da lei, ele começou a explicar as escrituras. Então, o dia das trombetas é um dia de aprender sobre a Bíblia, é um dia de pregar a palavra de Deus, é um dia de ouvir sobre a palavra de Deus, é um dia de se preparar, ou seja, é um dia de ensino. Basicamente é isso, é um dia de educar-se para o reino dos céus. Olha só, e diz assim, ó, opa. Então aqui, ó, e leu no livro diante da praça que está fronteira da porta das águas, desde a alva, ou seja, desde o amanhecer até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Ou seja, Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Então ele começou a fazer um sermão, começou a dar um estudo bíblico, começou a ler a palavra de Deus, e começou ali no livro da lei, ou seja, começa no Gênesis, né, o Êxodo, o Levítico, e vai lendo ali o livro da lei e explicando as escrituras para as pessoas, né? Vai explicando, né? E diz assim, ó, aqui. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra, e Jesuabani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Ou seja, olha para você ver. Então, o dia da festa das trombetas era um dia de ler as escrituras e explicar as escrituras. Esse é o grande papel. Por quê? Porque isso vai preparar as pessoas para o dia do julgamento. Isso prepara as pessoas. As pessoas têm que conhecer da lei de Deus. Se as pessoas não conhecerem da lei de Deus, da palavra de Deus, como que elas vão conseguir se colocar a vida em dia em relação a Deus? Como que elas vão conseguir se preparar para, né, para estar em pé diante desse julgamento? Opa! Então, ó, Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então, as pessoas foram tocadas aí pela palavra de Deus, né?
E basicamente, esse é o nosso papel hoje. Então, isso que está acontecendo aqui, né, de forma pequena, é o que nós temos que fazer de forma mundial. Nós, adventistas do sétimo dia, nossa igreja, nós temos a obrigação, nós cristãos, né, acima de qualquer coisa, acima de qualquer denominação, nós temos uma função, uma missão de levar e pregar a palavra de Deus, de ensinar as pessoas e de ajudar as pessoas a se prepararem para estarem preparadas para o julgamento de Deus que está acontecendo. Então todo o povo se foi a comer, beber, enviar porções e a se alegrar grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então as pessoas estavam felizes, estavam satisfeitas, porque elas entenderam a palavra de Deus. Então, e isso me lembra, eu estou dando um estudo bíblico para uma prima minha, e é interessante que eu fiz com ela um estudo ali do plano da salvação. Fiz o estudo do plano da salvação, e aí a gente leu ali que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. E foi lendo ali alguns textos que, para mim, né, já estou o quê? 12 anos na igreja. Eu entrei em 2012, nós estamos em 2024, já estou há 12 anos na igreja. Para mim, esses textos, eu já ouvi tanto esses textos, né, que para mim é algo comum. Mas quando eu falei esses textos para ela, eu falei assim, né, de forma normal, ela ficou tão impressionada com aquilo, ela assim, sabe? E é justamente esse o efeito que causa, né, a palavra de Deus quando as pessoas ouvem. As pessoas ficam, as pessoas se emocionam, as pessoas ficam felizes, né, quando ouvem da esperança, porque às vezes a gente não tem, a gente esquece, né, de que muitas vezes quando a pessoa está longe dos caminhos de Deus, né, a pessoa vive uma vida sem esperança, né, e quando você aceita, quando você ouve a palavra de Deus, isso é algo extremamente traz alegria do coração, né? Enche o coração de esperança, né? E basicamente é o que está acontecendo aqui. Então, agora voltando agora para o livro do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse é o cumprimento, né, dessa festa das trombetas. Ou seja, então aqui quando a gente vai aqui para as 3 mensagens angélicas, são esses anjos, eles estão cumprindo essa missão, porque eles têm que levar um evangelho para o mundo inteiro, eles têm que explicar a palavra de Deus para o mundo inteiro. Então, isso que acontecia na festa das trombetas em miniatura, nós agora temos que cumprir isso de forma mundial. Então, ali no dia das trombetas, era só uma maquete ilustrativa, né? Agora nós temos uma obra mundial para poder cumprir, né? Então, esses anjos aqui são um símbolo, né, das 3 mensagens. Na verdade, poderia ser até 27 anjos, poderia ser 12 anjos, né? Na verdade, é só uma forma de dividir ali a mensagem, né? As principais pontos distintivos da nossa mensagem, né? Então, avançando um pouquinho mais, olha só, no Apocalipse, olha o que diz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra. Veja, lá na festa das trombetas, o Esdras, ele tinha a palavra de Deus, que também é o evangelho, certo? A palavra de Deus também é um evangelho. Porque o que significa evangelho? Evangelho é boa notícia. Então a palavra de Deus, ela está cheia de boas notícias, cheia de esperança, né? Então, esse anjo, ele tinha um evangelho para pregar aos que se assentam sobre a terra. O Esdras, ele pregou aos que estavam ali próximos dele, né? Ali em Jerusalém naquele momento. Então aqui é um cumprimento mundial, né? E lá era apenas uma maquete, né? Uma maquete de algo que deveria acontecer de forma muito maior, né? E diz assim, ó. Então, primeira coisa, a mensagem que Deus tem para levar, ela é mundial. Ela é mundial. Ela não é restrita a um país, a uma igreja, a um estado, a um grupo de pessoas. Ela é uma mensagem mundial. Ela tem que ser um movimento mundial, né? E diz assim, e a cada nação e tribo e língua e povo. Ou seja, ninguém vai ficar de fora. Todo mundo vai ter que ouvir essa mensagem, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, só aqui já a gente já teria muita coisa para falar. O temor a Deus, né, a reverência com Deus, né, tratar a Deus de forma reverente, né,
com respeito, né? Dar a Deus a devida glória, né? Dar-lhe glória, né? Glorificar o nome de Deus, né? Ou seja, manifestar os frutos do verdadeiro arrependimento, né? Buscar o caráter original do ser humano, né? Que é o caráter de Cristo. E, pois é chegada a hora do seu juízo, a hora do juízo. Então, aqui está falando que o juízo de Deus tem uma hora marcada, uma hora delimitada, que Deus marcou na profecia. Então, aqui está falando, né? Então, como é que se cumpre isso hoje, né? Como que isso aqui vai se cumprir hoje? Quando nós, como igreja, ensinamos as pessoas a temer a Deus, a guardar os seus mandamentos, a glorificar o nome de Deus, né? Quando nós ensinamos que o juízo de Deus ele tem uma hora marcada, uma data marcada, né? Quando a gente fala também, e adorar é aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, quando nós chamamos a atenção para o Deus Criador, né? Aquele que fez todas as coisas, inclusive o sábado da criação, o casamento, uma instituição criada na criação, né? Quando a gente fala, não, o homem não veio do macaco, né? O homem ele foi criado pelas mãos de Deus. Nós estamos chamando a atenção para o Deus Criador. E se cumpre, então, isso aqui. Então, basicamente, o que esses anjos aqui estão falando, basicamente, se cumpre na nossa vida, na minha vida, na vida do Dr. Guilherme, na vida do Douglas, né? Da Cleonice, de todo mundo que está aqui presente, se cumpre na nossa vida quando, né? Se cumpre na nossa vida quando nós levamos essas mensagens às pessoas. Então, aqui está dizendo que essas mensagens precisam ir para o mundo inteiro. E quando a gente leva essas mensagens, está se cumprindo, então, essa profecia, né? Então, assim, quando a gente fala sobre o Deus da criação, quando a gente fala sobre o sábado da criação, quando a gente fala sobre os mandamentos de Deus, sobre a hora do juízo, né? Então, é assim que se cumpre essas profecias. Basicamente, é disso que está tratando. Então, aqui está todo o conteúdo das mensagens distintivas que nós precisamos levar para o mundo, né? E por isso que forma a nossa identidade. Então, aqui está falando da hora do juízo. Então, existe uma hora do juízo, né? Está lá em Daniel 7, né? A gente pode ver em Daniel 7, vai falar da hora do juízo. Em Daniel 8 também vai falar da hora do juízo, né? Oi? Já foi estudado alguma coisa sobre Daniel 8,14, tá? Nós vamos estudar depois das cenas proféticas, Daniel e Apocalipse, cada uma delas em maior profundidade, mas já foi Sim, estudado alguma coisa sobre Daniel 8,14, só para você saber. Sim, perfeito. Nem aqui é só a imagem, só para ilustrar o que é a hora do juízo, né? Então, é o que fala lá em Daniel 7, né? Ou seja, então, e quando nós estamos pregando sobre a hora do juízo, né? Por exemplo, que nem você falou assim, ó, já foi pregado sobre a hora do juízo. Então, o seu ato de pregar sobre a hora do juízo cumpre a primeira mensagem angélica. Você está cumprindo essa primeira mensagem angélica. Você está ajudando, contribuindo, né, no cumprimento da primeira mensagem angélica, né? É assim que as mensagens se cumprem, né? Ou seja, elas se cumprem na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, quando nós estamos levando essa mensagem. E quando as pessoas também levaram essa mensagem para nós, isso também estava se cumprindo, essa mensagem na nossa vida. Quando o comportor está vendendo um grande conflito, está entregando um grande conflito, quando a gente leva uma literatura, um folheto, né, que fala sobre a hora do juízo, que fala sobre a verdade sobre a morte, sobre o Deus da criação, nós estamos falando, então, né, isso então está se cumprindo. Então, quando a gente fala sobre essas profecias, quando a gente ensina aqui, ó, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, é assim que se cumpre essa profecia. Basicamente é isso. Então, isso é o cumprimento prático, né? Vamos sair um pouco do simbolismo ali do Apocalipse e ir para a prática. Como que essa profecia se cumpre na prática? Ela está se cumprindo nesse momento, né? Quando a gente está falando aqui desses assuntos, ela está se cumprindo nesse momento também. E ela se cumpre na vida de cada pessoa que está levando um pouco da mensagem da palavra de Deus. Está se cumprindo, sim. A mensagem de Deus está indo avante através da Novo Tempo, através dos missionários da Janela 1040, através da contribuição dos nossos dízimos e ofertas, através dos folhetos, da nossa literatura, dos canais de televisão, dos irmãos que têm canais no YouTube, dos irmãos que, né, da obra médico-missionária. Então, sim, existe inúmeras, através do trabalho das instituições de educação, das instituições de saúde, né? Então, todos eles são formas de levar, né? Os livros da comportagem são formas de fazer cumprir essa mensagem, né?
que fala da criação de Deus, que chama atenção para a criação. Então, quando a gente está, por exemplo, falando, nós temos que melhorar nossa alimentação, voltar ao plano original, nós estamos falando da primeira mensagem angélica, é assim que se cumpre, né? Porque lá fala, aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas, estamos chamando a atenção para o Deus da criação, né? Então, olha só o que Ellen White fala, né? Ali quando as primeiras pessoas começaram a pregar sobre essa mensagem, né? Ali no movimento millerita, ela diz assim, muitos passavam em oração a noite toda para obter a certeza de que seus pecados estavam perdoados, ou pela conversão dos parentes e vizinhos. A fervorosa e determinada fé alcançava seus objetivos. Então aqui você vê o Guilherme Miller pregando. Aqui é o começo da pregação dessa mensagem, mas não é o fim, é apenas o começo. Você pode ver que atrás dele tem todo um cartaz profético, né, explicando as profecias. Então, quando ele explicava ali as 2.300 tardes e manhãs, ele estava levando a primeira mensagem angélica, né? Só para ilustrar, então, para ficar claro, né? Olha só, aqui também as reuniões mileritas, né? Os que participavam desses solenes movimentos estavam em harmonia, seus corações estavam cheios de amor, um para com os outros e para com Jesus, a quem logo esperavam contemplar. Então, aqui, nesses grandes campais mileritas, né, eles faziam uns grandes acampamentos ali e faziam reuniões para poder estudar a palavra de Deus e para poder ouvir dessas mensagens, né? Ali também estava se cumprindo a primeira mensagem angélica, né? Como se estivessem no leito de morte e devessem, dentro em poucas horas, cerrar os olhos às cenas terrestres. Os crentes sinceros examinavam cuidadosamente todos os pensamentos e emoções do seu coração. Então, e basicamente, por que eu trago esse texto? Porque esse sentimento, muitas vezes, está em falta entre nós e nós precisávamos muito, nós faríamos muito bem se a gente tivesse esse sentimento aqui conosco, né? Qual sentimento? De examinar o nosso coração, as nossas emoções, né? Ou seja, como se a gente fosse depor a nossa vida hoje. Eu acho que a grande preparação que nós precisamos fazer hoje para o dia do juízo é justamente essa aqui, é o que eu preciso fazer hoje para eu poder estar em pé perante o julgamento de Deus, é esse exame de coração, esse exame de pensamento, esse exame de emoção. Então, isso aqui é uma lição importantíssima e valiosíssima para nós hoje, né? Nós que queremos estar em pé perante o julgamento de Deus, né, durante a volta de Cristo, nós precisamos fazer essa autoanálise. E é autoanálise, não é analisar o irmão, né? É nos autoanalisar. Então, isso é importante. E aí, mas aí as mensagens, elas não param, né? Então, é uma gama vasta de mensagens, né? Vem, então, a segunda mensagem angélica, e a segunda mensagem angélica, ela diz assim, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Como que se cumpre essa mensagem hoje? Aqui está fazendo uma denúncia à grande Babilônia e fala que ela caiu, né? Como que isso se cumpre? Isso se cumpre quando a gente vai estudar ali as profecias de Daniel, quando a gente vai estudar ali sobre o chifre pequeno, quando a gente estuda, por exemplo, sobre o papado, sobre a supremacia papal, né? Sobre a queda das falsas religiões, ou seja, então, o Guilherme Miller, ele já explicava isso, por isso que a primeira e a segunda mensagem angélica já começou nos dias dele, ele já explicava claramente sobre esses temas, né? Então, o tema do chifre pequeno, né, do animal terrível e espantoso, quando a gente aprende sobre isso, sobre o período de dominação papal, ou seja, nós estamos basicamente cumprindo essa mensagem, nós estamos cumprindo a segunda mensagem. Então, a segunda mensagem, o foco dela é esclarecer quem é aquele terrível animal que se antagoniza, né, aquele elemento, né, antagônico a Deus, que no caso aqui é o chifre pequeno. Então, quando nós estamos estudando, aqui não vai ser um estudo sobre Daniel, né, mas quando a gente estuda sobre esses temas, é dessa forma que essa mensagem está sendo levada avante, é assim que se cumpre essa mensagem. Então, nós como igreja, nós como membros, nós como cristãos, falamos dessa mensagem do chifre pequeno, identificamos o chifre pequeno, damos um nome para ele, falamos que ele reinou de um período X até um período Y, né? De 538 até 1798, que ali foi uma instituição
que perseguiu o povo de Deus, que matou o povo de Deus, ou seja, que é antagonista ao povo de Deus, que trocou, mudou os mandamentos de Deus, quando nós fazemos isso, está se cumprindo, então, ali aquela segunda mensagem angélica, né? Porque a segunda mensagem angélica é isso, é uma denúncia à Babilônia, e fala que ela caiu. Por que ela caiu, né? Então, quando a gente estuda sobre esses períodos aqui da dominação papal, que vai de 538 a 1798, né? Quando nós fazemos essa identificação, é dessa forma que se cumpre a segunda mensagem angélica. É um estudo da história. Quando a gente estuda a história, né? As profecias no cumprimento histórico das profecias. Então, quando a gente faz isso aqui, né? Fala que a prisão do Papa Pio VI em 1798, e isso identifica claramente a Igreja Católica ali na história das profecias, no cumprimento profético, caiu, né? Ou seja, Babilônia caiu. Está claro quem é Babilônia a partir de agora. Ou seja, como que Babilônia vai nos enganar a partir de agora? Porque está patente, está claro para todo mundo ver que ela está perseguindo o povo de Deus, que ela é um poder que está se opondo a Deus, né? Então, basicamente é dessa forma, né? Quando nós estudamos sobre esses temas, é que se cumpre, então, a segunda mensagem angélica, né? De forma bem objetiva. Então, quando nós levamos isso de alguma forma ao estudo das profecias no decorrer da história, nós necessariamente vamos acabar fazendo essa identificação, né? Que inclusive nem é nossa, a gente recebeu isso como uma herança, né, da reforma. Então, é assim que se cumpre essa profecia. E aí, por fim, vem a terceira e última mensagem angélica, que diz assim, ó: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos do século. Dá só um minutinho, só um momentinho. Voltamos. Então, olha só, aqui agora, né, nessa terceira mensagem, ao passo que a segunda mensagem ela chama atenção para o cumprimento das profecias no passado, ou seja, caiu Babilônia, ou seja, identificamos Babilônia, já sabemos quem é Babilônia, né? Agora, a terceira mensagem, ela lança um olhar agora para o futuro, né? Ela vai lançar agora o olhar para o futuro. E diz assim, ó: seguiu-se a esses outro anjo, dizendo em grande voz: quem adora a besta e a sua imagem. Veja, a segunda mensagem, ela trata ali do Apocalipse 13, parte 1. Ou seja, identificamos Apocalipse 13, parte 1. Sabemos quem é a besta que sobe do mar, né? Só que aqui na terceira mensagem, aqui agora ela já vai tratar do outro tema, que é o Apocalipse 13, parte 2, da besta que sobe da terra, da imagem da besta, ou seja, é um olhar agora para o futuro, né? Aqui está olhando para o futuro. Então diz assim, ó: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca. Aqui já está falando da marca da besta, ou seja, que é o Apocalipse 13, parte 2, aquilo que está no futuro, né? Ninguém ainda recebeu a marca da besta, mas receberão no futuro, né? Então, quando a gente fala da escatologia, aqui é o estudo dos eventos finais. Então, quando a gente estuda os eventos finais, quando a gente lança um olhar, né, profético para aquilo que está por vir, né, que é a imagem da besta, a marca da besta, decreto dominical, nós estamos cumprindo a terceira mensagem angélica, porque a terceira mensagem angélica é uma advertência, né, àqueles que recebem, aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Agora já existe a imagem da besta, que recebe a sua marca, a marca da besta, né, na fronte ou sobre a mão. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Então, ao passo que a segunda mensagem, ela trata do estudo profético na história, a terceira mensagem, ela trata do estudo profético na escatologia, no futuro, nos eventos finais, né? No último momento da história, né? Diz assim, ó: preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro.
A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, em quem quer que receba a marca do seu nome. Então, vocês conseguem compreender isso? Então, assim, no primeiro vai lançar as bases ali de estilo de vida, a preparação para o juízo, né? Tem os mandamentos de Deus, né? O estilo de vida do cristão, né? O segundo, ele faz uma identificação do poder que se opôs a Deus, da besta que sobe do mar, do chifre pequeno de Daniel 7. E o terceiro agora vai falar do futuro, né? A terceira mensagem, ela se cumpre quando a gente, por exemplo, a gente entrega ali um grande conflito para alguém, nos capítulos finais do grande conflito, vai falar justamente dessa parte aqui, vai entrar fundo na questão da união da igreja com o Estado, né, do mundo protestante, né, especialmente. Então, como é que isso aqui se cumpre, né? Isso aqui se cumpre quando a gente agora fala da besta que sobe da terra, né? Quando a gente fala aqui, por exemplo, da união das igrejas, né? Ou seja, a igreja católica se unindo com protestantes. Então, quando a gente estuda sobre esses temas aqui, estamos necessariamente cumprindo a terceira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica está tratando justamente sobre esse assunto aqui, né? Ou seja, a união das igrejas. As igrejas vão se unir, vão pedir ali um decreto dominical, né? Então, aqui, ó, quando a gente está estudando sobre esses temas, isso aqui, que é o tema dos eventos futuros, né? Aquilo que vai se cumprir, nós estamos estudando necessariamente a terceira mensagem angélica. E aí, o que que acontece? Então, as três mensagens angélicas, elas são como se fosse um símbolo, né? De toda a nossa mensagem distintiva. Então, por exemplo, essa mesma pessoa aqui que se encontra, por exemplo, com o Papa Francisco, né? Que é esse rapaz aqui, é o Kenneth Copeland, né? Ele é como se fosse o Edir Macedo lá nos Estados Unidos, ele também tem uma rede de televisão, ele é uma pessoa milionária, prega a teologia da prosperidade, né? E teve ali um grande encontro com o Papa, né? E tudo mais, escreveu um livro ali em homenagem a ele, né? Almoçaram juntos, fizeram toda ali mas ao mesmo tempo ele está do lado de Donald Trump. Então, assim, nós somos do alto, né? O nosso reino não é deste mundo. Então, assim, nada contra também o Donald Trump, mas as profecias estão se cumprindo, né? Não tem como negar isso, né? Ele é um dos cabos eleitorais ali do Donald Trump, né? Então, basicamente, quando a gente fala sobre esses assuntos, né? Lembrando assim que eu não estou aqui para falar de política nenhuma, mas para falar, né, das profecias. Então, quando a gente trata desses assuntos aqui, estamos falando necessariamente da terceira mensagem angélica, né? Quando a gente fala da identificação do Papa e tal, né? Esses aqui são os protestantes aqui da América do Sul, argentinos, pastores argentinos que foram lá no Vaticano orar com o Papa. Quando a gente fala assim, olha, as igrejas vão se unir, vai vir um decreto dominical, né? E faça a sua escolha. Então, o Apocalipse, ele está, de certa forma, indireta, nos convidando a fazer uma escolha, a escolher o lado em que a gente quer ficar. Se a gente quer ficar do lado de Deus ou se a gente quer ficar do lado da besta. Então, é uma escolha, é uma questão de escolha, né? Então, basicamente isso. E aí, por fim, diz assim, ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, está aqui, né, a justificação pela fé, está aqui a importância dos mandamentos de Deus, né? A fé, ela é basicamente um sinônimo de fidelidade, né? A fé não pode ser apenas uma opinião, a fé como apenas uma opinião, né? Uma opinião política, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Não, a fé não pode ser apenas isso, né? E basicamente tem que ser a fé em Jesus ou a fé de Jesus, né? Alguns falam a fé de Jesus, né? Temos que ter, de fato, a fé de Jesus, né? E também a fé em Jesus, né? Ambas as coisas são importantes. E guardar os mandamentos de Deus, né? Então fala que os santos, eles são perseverantes, eles são fiéis porque eles guardam os mandamentos de Deus e eles têm fé, eles acreditam, né? A despeito de todo o sofrimento que eles vão passar, eles continuam acreditando em Deus e na sua palavra. Então, basicamente, é assim que, quando a gente está falando dessas três mensagens angélicas, né, e do seu cumprimento na história, quando as pessoas são fiéis a Deus, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos perseverantes em meio às dificuldades, quando nós guardamos os mandamentos de Deus e quando nós acreditamos em Jesus e o amamos mais do que a nossa própria vida, se cumpre também
esse verso aqui. E basicamente Deus ele está nos convidando hoje a fazermos a nossa escolha, a escolhermos estar ao lado de Jesus, porque ele já está contando que o final da história não vai ser bom para aqueles que estão adorando a besta e a sua imagem. E aí, por fim, ouvi a voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E aí, beleza, e aí segue, né? Basicamente ali vai vir a ceifa, né? Mas o tema das 3 mensagens angélicas, basicamente, que eu poderia compartilhar isso. Alguém gostaria de fazer compartilhar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, dar alguma contribuição? Fique à vontade. Um de cada vez. Bem, eu acho que era isso, então. Acho que podemos orar e que Deus nos ajude, né, a fazer essa escolha. Por isso que essas 3 mensagens angélicas, elas são um sinônimo, né, das nossas mensagens, daquilo que a gente tem para pregar, né? Então, como eu expliquei, elas são basicamente um símbolo, né, das principais mensagens distintivas que nós temos que levar ao mundo hoje, né? O Deus Criador, a hora do juízo, o plano original, os mandamentos de Deus, a fé em Jesus Cristo, né? A identificação de Babilônia, da primeira besta, da besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, né? A obediência aos mandamentos de Deus, né? A marca da besta. Então, todos esses temas são os temas das nossas mensagens distintivas que estão se cumprindo hoje através da minha vida, da vida do Guilherme, através da vida de cada um de nós aqui que estamos, né? Ou seja, é assim que se cumpre essas mensagens. Amém? Vamos orar? Oremos então. Querido Deus, Santo Pai, te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem feito cumprir a tua palavra na nossa vida e precisamos, Senhor Deus, fazer um autoexame no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas intenções, que o Senhor venha transformar o nosso viver, ó Pai. Que a gente venha ter um profundo amor por Cristo e por sua mensagem e que a gente ajude, Pai, que a gente contribua na pregação dessas mensagens, que a gente ajude a levar essas verdades, Senhor Deus, para cada nação, tribo, língua e povo, que o Senhor nos use como instrumentos seus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ó, você Obrigado. está aí, agora sim. Muito obrigado, Bruno. É uma explicação breve e, ao mesmo tempo, no texto, aprofundando ali. Muito obrigado, meu amigo. Então, os amigos, se deu para ver, nós vamos ainda estar estudando mais alguns assuntos correlatos aí em estudos posteriores. O Bruno voltará, inclusive, a estar trazendo para nós aí mais alguns estudos, né? Então, nós vamos depois estar divulgando novamente no grupo e dando a sequência, né, ao longo dessa semana, estudando alguns itens aí importantes ligados a esse para poder aprofundar, tanto aqui como também na jornada de autodescoberta. Nós estamos ali desenvolvendo uma metodologia de busca ao Senhor, jornada da intimidade com Deus. Jornada da Autodescoberta é um outro curso que a gente tem na Escola de Vida com Saúde. Tá? Na Jornada da Intimidade com Deus, que são encontros que nós fazemos nas madrugadas, todos os dias das 5 da manhã. Tá? E estamos, então, aí aprofundando os ensinamentos. E ali nós vimos, ó, Apocalipse 14 já vem na mensagem que nos dá a identidade que nós vamos pregar, e logo, logo nós vamos começar já o estudo profético, mais algumas semanas nós vamos iniciar a cena tanto de Daniel como de Apocalipse também. Mais uma vez eu lhe agradeço, Bruno, e a cada um que aqui esteve presente conosco, seja você que está vendo ao vivo conosco aqui, ou ainda aqueles que vão assistir depois gravados. E eu queria dar a palavra agora aos amigos, não sei se alguém tem algum questionamento, alguma pergunta que queira fazer ao Bruno, né? Só que se vocês estão tentando abrir, deixa eu ver aqui, não fazer bobagem, falando para vocês. Pronto, agora vocês já podem tentar, se assim desejarem, abrir os microfones, tá? Não sei se você tem alguma pergunta a fazer para o Bruno, dos que estão ao vivo conosco aqui.
podem estar abrindo o microfone e fazendo a pergunta. Bom, não há problema, podem ficar à vontade. Se houver algum questionamento, você queira fazer alguma pergunta, uma dúvida sobre a explicação de hoje, aproveita que o Bruno está aí com a gente. A dúvida é para ele, fica tranquilo. Ah, mas o pessoal já sabe bastante aí, o pessoal é fera. Até porque esse é um tema Conhecido de muitos. muito conhecido, muito usado, né? Esse é um tema bastante, Uhum. É que temos graças a alguns Deus. da classe, com a graça de Deus. Temos algumas pessoas da nossa classe que não são adventistas, então talvez não estejam tão familiarizados. Mas ainda assim é um assunto que é conversado em outras denominações também. Sim. Eu acho que dos que estão ao vivo ninguém tem pergunta. Bom, se tiverem alguma, pode colocar lá no grupo também, a gente tenta tirar lá, sem problema. É, exatamente, é isso aí. Você tem uma ideia de como é entendido essas mensagens em outras denominações, Bruno? Olha, eles entendem que vai haver uma grande conversão mundial, assim, varia, né, de denominação para denominação. Boa parte das denominações não tem um posicionamento sobre isso. Quando a gente pega, talvez, ali alguns comentários bíblicos, né, talvez ali, os eruditos, eles vão, de fato, ter ali um posicionamento, porque eles têm que ter um posicionamento sobre tudo, né, sobre cada texto da Bíblia. Então, assim, mas ali eles também não se aprofundam, não dão nome aos bois, eles falam de forma muito genérica e superficial. Eles vão dizer que, basicamente, o que eles entendem desse texto, né, eu já li ali um comentário de uma outras igrejas, eles falam assim que vai haver ali uma conversão, uma pregação mundial e tal, da palavra de Deus, mas fica basicamente nisso. Né? Não se aprofundam muito, né? No tema do Apocalipse, realmente não. A gente sabe que não é comum, né? Em muitas denominações eles não dão muita ênfase, né? Não se preocupam tanto. Em algumas denominações eles até desaconselham o estudo do Apocalipse. Então, realmente, para outras denominações, às vezes, não tem muito. Eles vão focar em outros assuntos. E a revelação de Jesus Cristo fica escondida. O Apocalipse fica o que alguns acham que é, né? Escondido, não revelado. Exatamente, fica escondido. Exatamente. Muito obrigado, então. Não sei, há mais algum questionamento? Se tiver, pode abrir o microfone, meus amigos. Se não houver, nós encerramos aqui, então. Ok. Bruno, muito obrigado pela presença. Nos Valeu, vemos em outra oportunidade. Manda um abraço para os irmãos aí. E a ti beleza. também. Valeu, um abração, fica com Deus. Deus os abençoe. Um abraço a todos, meus amigos. Obrigado, Bruno. Até outra hora. Obrigado. Até, tchau, obrigado a todos aí. Tchau, tchau.